Gente, não vai dar pra gravar pra vocês verem, porque eu tô usando esse telefone também pra eu ouvir os áudios que eu gravei, né? Porque então o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma massa aqui e fazendo uma obrinha. Enquanto eu tô fazendo uma obrinha, em vez de eu estar só fazendo a obra, ouvindo música e tal, eu tô ouvindo a matéria tô ouvindo a matéria ali da faculdade, aquelas matérias que eu narrei e gravei justamente para isso, para esses momentos assim, ó. Eu posso estar ouvindo material de estudo. Mas, rapidamente, tô fazendo massa. E aí, eu coloco cola. Como eu não comprei argamassa para uso externo, por enquanto tem dado certo, né? Vou testar por quanto tempo isso vai dar certo, né? Eu fazer uma massa mais fina, coloco cal também. E aí eu misturo cola, faço uma massa assim um pouquinho mais molinha, entendeu? Aí eu coloco o piso, tô colocando esses caquinhos com essa massa mais molinha. Aí o objetivo é eu colocar esses caquinhos em várias partes aqui de casa. Recentemente eu coloquei aqui, era tudo terra. Aí eu coloquei, né, o piso de cimento e tal. Aí agora eu tô colocando o piso aqui, eu vou colocar também toda essa parte aqui atrás. Lá em cima, atrás daquele portãozinho, tem também uma outra parte de cimento que eu quero colocar também esses caquinhos. E aí, depois que vier um tempo de chuva, aí que eu vou ver se... Aí eu vou testar duas coisas. Primeiro, se os caquinhos não soltam, né? Já que eu não estou usando o certo, que seria uma argamassa para uso externo, que é cara. E vem uma quantidade muito pequena, você tem que comprar vários e vários sacos. Então, se não soltar, em alguns lá em cima, já testei, tá tudo ok. Por enquanto está tudo ok. Mas assim, se não ficar soltando os caquinhos, primeira coisa que tem que ver, se não solta os caquinhos. Segunda coisa que eu tenho que ver, quando chover aqui e tal, eu quero ver se não escorrega. Porque esse não é um piso antiderrapante. Então, claro que escorrega. Porém, como tem, né, todas essas divisões por causa dos caquinhos, aí depois vai vir também um rejunte, né? O fato, né, do piso não ser liso, se fosse um piso inteiro, é mais fácil você deslizar. Mas como, né, vai ter essas partes mais que não são lisas, que são essas das uniões, né, entre os caquinhos, pode ser que isso não seja escorregadio. Ao notar que não é escorregadio, a minha ideia é fazer toda essa escada, sim senhor, sim senhora, toda essa escada de caquinho. Então, só depois que eu testar isso daqui, eu falar, ah, deu certo, não escorrega e tal, aí que eu vou fazer toda essa escada de caquinho, né? Porque lembra que eu pintei tudo branquinho, fazendo um piano e tal, mas o que acontece? Com o tempo acaba, porque eu não uso aquela tinta caríssima, que seria uma ótima opção, mas eu não uso aquela tinta caríssima, acaba, né, soltando, né, perdendo a cor e começa a dar lodo também. A minha ideia é que com o caquinho, né, como eu vou poder lavar, né, não ter essa situação de lodo. Mas isso, gente, são coisas que vão levar tempo, né? Porque primeiro eu tenho que acabar isso daqui, eu tô fazendo pouquinho por pouquinho, nos pouquíssimos tempos que eu tenho, estou estudando ao mesmo tempo, né, que eu estou ouvindo os áudios que eu gravei das aulas, mas eu vou fazendo só aquilo que eu posso durante o dia, então vou levar dia só para fazer esse pedacinho aqui, ó. Hoje é o segundo dia. Então, imagina o tempo que eu não vou levar, né, para fazer tudo, mas é isso. Entendeu? Antes eu estar gastando tempo com isso, né, do que com coisa inútil. Então, primeiro eu tenho que ver o resultado disso. Quando eu acabar isso, eu tenho que ver o resultado. Só se for positivo que depois eu vou fazer a escada. Faltando só esse pedacinho, né, para fechar essa parte aqui. Mas o negócio é o seguinte, para eu fazer massa, o restante da massa que precisaria, que seria pouca. Ah, mas vai ter que peneirar areia, peneirar, sabe, as coisas todas. Então, e aí o que demora é isso, sabe? A preparação da massa. Então, vai ser mais um pedacinho que vai ficar para amanhã, mas olha, já tá ficando bonitinho. Aí, ó. Vai ficar secando agora até amanhã. Graças a Deus tá tendo sol. Então não corre o risco de eu perder meu trabalho. Agora vocês não imaginam que eu fiquei até então, né? Fazendo essas coisas ali. Subi pensando assim, não, porque agora eu tenho que estudar, porque não posso me atrasar. Se eu ficar fazendo essas coisas aqui, eu não vou ter tempo para estudar, né? Aí chego na minha sala, a luz apaga. Acabou a luz. Tá um sol de rachar, gente. Um sol de rachar. E acabou a luz. Que bosta. Ai, que delícia. Eu vou comer. Nham, 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 nham. Olha que gostoso, ó. Nham, nham, nham. Será que alguém quer? Quer? Nham, 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 nham. Você quer? Não? E você? Eu quero, mamãe. Ó. Nham, 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 nham. Que gostoso.
Você quer? Eu quero, mãe. E o Biádio, será que ele quer? Ó, nham, nham, nham. Você quer? A sua irmã te roubou, Biádio. Ó, nham, 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 nham. Ah, afinal ele quer também. E você também quer um pouquinho? Uma delícia? Ó. Nham, nham, nham. Que gostoso. Ô, menina, você vai comer tudo? Você não vai deixar pro seu irmão? Agora quer, né? Agora você quer? Ai, que vi. Nham, 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 nham. Que gostoso. Uma delícia. Muito gostoso. Nham, 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 nham. E você tem que comer pra não ficar fraquinha. Sabia disso? Uma delícia. Eu aposto que ela tá com fome assim, que ele deve ter roubado a comida dela mais cedo. Né? O senhor fez alguma coisa? Quero só saber, seu Biade. Eu quero só saber se o senhor fez alguma coisa, se o senhor roubou a comida dela mais cedo, por isso que ela tá com fome agora. É verdade? Tô bem achando, hein? Mamãe já te dá mais. Se ela deixar, vou ter que pegar mais lá dentro. Ó, porque ela comeu tudo, ó. Aqui, ó. Ó, vou ter que pegar mais lá dentro. Aqui agora, aquele pedacinho, eu vou mostrar pra vocês e mostrar as coisas que eu ainda tenho que fazer. Tô toda suja de obra, né? Mas daqui a pouco estudar. É o dia seguinte, tá? E aí, enfim, isso tá sujo assim, gente, porque tá molhado ainda. Acabei de colocar a massa aí, tá? Aí depois que secar, é porque eu tenho que deixar também todos esses espacinhos assim preenchidos também com cimento. Depois a parte de rejunte, quando eu for rejuntar, é uma parte bem superficial, é quase estética mesmo. Porque eu ia fazer branco, igual eu fiz ali da calçada arco-íris, né? Porque na parede, o que tem lá na cozinha, os caquinhos da cozinha na parede, com rejunte branco, ficou muito bonito. Só que aí eu fui ver ali do arco-íris ali da calçada, não gostei do branco, assim, no chão, sabe? Na parede fica bonito, mas no chão não. E até porque essa é uma parte, né, que vai pra rua, então assim, né, que vai sujar bastante. Então colocar o rejunte branco aqui, eu acho que não vai ficar legal. Então eu vou colocar um rejunte pro cinza, né? Mas eu acabei, como eu disse, acabei essa parte aqui agora, neste momento. Depois, quando der, né, tem todo esse espaço aqui que eu devo fazer também. Muito possivelmente, estou pensando, talvez eu não vá fazer na escada, porque eu acho que vai ficar escorregadio. Só depois que eu acabar isso que eu vou ver, né, depois que eu lavar, que eu rejuntar, né, que eu ver. Mas eu tô achando que vai ficar escorregadio, então eu vou ter que voltar com a tinta mesmo pra escada. Aí olhem lá no fundo, ó. Isso aqui são 4 sacos de ração que eu tenho que carregar, levar lá pra dentro, né? Que o moço deixou aqui no portão agora há pouco. E eu tenho que carregar lá pra dentro. Minha mãe teve aqui, trouxe pra mim, ó. Aqui é mandioquinha frita e aqui é pão. Aquela foi Matias Baby. Só que lá que vende esses pães que a gente gosta, assim, tipo de canela, essas coisas assim, sabe? Aqui onde eu moro não vende, não. E também se vendesse, seria assim, o olho da cara. Eu acho. Em alguns casos né? Aí, então acabei isso agora, né? Não vou fazer obra pelos próximos dias. Eu só queria acabar essa partezinha aqui, sabe? Porque não vou deixar pelo meio, pela metade, né? Mas agora eu vou me dedicar porque vem semana de prova, né? Então eu preciso me dedicar a isso. Depois que acabar essa coisa de prova, aí eu volto a trabalhar aqui nessas minhas obras. Eu mostrar pra vocês que essa minha costela de Adão estava toda solitária, ó, nasceu uma folha nova. Aqui, gente, reparando que aqui tá tudo bagunçado, porque depois que eu vou arrumar isso. Aqui, ó, nasceu uma nova, tinha morrido tudo. Lá no fundo, aquelas ali que morreu tudo, né? Eu tô vendo se a parte de baixo não cria raiz pra eu poder replantar, por isso que eu não vou mexer por enquanto. Eu toda feliz que nasceu aqui, aí só que o meu cachorro já estragou aqui, ó. Tava nascendo. Sai daí, Pandora! Não, pra lá! Veio cutucar na plantinha. Que raiva, olha. Vou tentar plantar ela aqui. Ver se ela pega raiz. Que raiva! O cachorro veio futucar aqui onde não era pra futucar. Tá, eu tenho marcas de pata, ó, cutucando aqui na planta. Vou trazer água pra ela. Pra ver se eu tava toda feliz pensando assim, nossa, que bom, porque antes parecia que só tinha terra aqui, né? Mas porque as raízes estão todas por dentro, né? Ai, que bom, tá nascendo e tal. E meu cachorro, aí eu vi nascer, né? Aí quando eu vi, o meu cachorro matou a plantinha. Vou ver se essa daqui, se eu deixar na terra, se cresce raiz, aqui vai nascer, entendeu? Vai nascer. Só que assim, ela já estava pronta para crescer. Agora ela vai ter que fazer força para crescer um outro caule, tudo de novo. Ai, eu tava toda orgulhosa.
Aí nasceu uma outra lá atrás também. Depois eu mostro pra vocês. Vou jogar bastante água aqui, que ela fica numa sombra que ela gosta. Espero que nasça mais. Que eu amo costela de Adão, amo. Bom, gente, essa aqui, atrás de casa, que eu falei que ia mostrar pra vocês. Aí estão nascendo 2 também. Eu até posso depois dividir e colocar em 2 lugares diferentes para elas terem mais espaço, né, para desenvolver. Mas por enquanto, como estão pequenininhas, eu vou deixando assim. Tô com medo das formigas, que aqui na parte de trás, o costume é da formiga. Aí comi minhas plantinhas. Bom, gente, enfim, podemos sentar aqui na frente do computador. Vocês não estão vendo? Porque para eu colocar vocês para ver, peraí. Eu tenho que fechar a porta, ó, para vocês poderem ver o computador. Eu prefiro colocar vocês aqui, ó, do ladinho do computador. Isso aqui para virar. Né? Ficar um pouquinho mais apertado. Eu tenho que quase que forçar o negócio aqui. Pra virar, se eu quiser que vocês possam enxergar o computador. Eu tinha que dar uma olhada nos astros, o que tá acontecendo, porque desde ontem me fica uma bagunça. Uma bagunça nessa vida. Porque assim, até ontem eu estava aqui, ó, um bom ânimo para estudar isso, depois aquilo, depois não sei o que, depois não sei o que. Toda, sabe, aquela coisa no automático mesmo, né? Aí o que aconteceu ontem? Eu acordo com aquela disposição e eu no pique, eu falei só vou fazer ali um pouquinho dos caquinhos, tanto que eu tinha deixado meio assim, faltando só um pedacinho, falei, não vou fazer. Vou fazer massa agora, só para esse pedacinho que tá faltando, não. Amanhã eu faço isso, porque se eu vou até o fim, aí é mais tempo que eu fico sem estudar, eu tenho que aprender a resistir. Não, amanhã eu faço o resto, agora é hora de subir e é hora de estudar. E aí, muito corretamente, apesar de ser uma coisa difícil para mim, né, resistir às tentações das coisas que eu tenho para fazer, peguei, vim aqui para cima para estudar assim que eu cheguei aqui. Eu tenho uma lâmpada ali na sala que frequentemente ela fica acesa porque é muito escura a minha casa, né? Aí, foi eu entrar em casa, a luz apagou. E eu pensando assim, agora eu tô suada, né? Vou subir, vou tomar um banho e vou começar a estudar. E aí a luz apagou, acabou a luz no bairro. E tem coisas que eu deixo no computador assim, gerando pra quando eu for estudar o negócio já tá pronto pra eu poder estudar. Ou seja, gente, eu fiquei muito bolada porque aí faltou a luz, aí tudo que depende de luz, você, né, de energia elétrica, né, não dá pra você fazer. Então, é como se você não perdesse só aquelas horas. Mas as horas seguintes em que você vai ter que fazer as coisas que você devia ter feito antes. Que você devia ter feito naquele momento que você estava sem luz. Então, assim, é um atraso, assim, absurdo. Então, ontem, pra mim, eu considero como um dia perdido, porque não consegui organizar as coisas por causa dessa falha na luz, que não é algo uma vez ou outra. Quem acompanha os vlogs aqui sabe que, infelizmente, isso é muito recorrente aqui onde eu moro. E eu sou uma pessoa que, se tem uma coisa que me irrita, é falta de organização. Eu não tô falando de organização da casa, não. Pode ficar bagunçado ali, meu cachorro vai lá, vai bagunçar os travesseiros, eu não tô nem aí. Deixa eles serem felizes. Tô falando de organização de horários, de organização logística das coisas, sabe? Porque, por exemplo, por que faltou a luz ontem aqui no meu bairro? Porque alguém estavam cortando uma árvore aí perto. Tudo bem, tá certo, ótimo. Ainda bem que cortaram a árvore, né, antes que ela caísse e aí a gente ficasse ainda mais tempo sem luz. Mas é assim, vocês sabem que, né, tem um montão de outras árvores para cortar aqui. Tem bambuzal para cortar e tal. Por que eles não organizam assim? Vamos formar uma boa equipe, aí no dia tal, vamos cortar todas essas árvores aí dessa rua aí, né? Porque aí desliga a luz da casa dessas pessoas, mas aí desliga uma vez só. Não, o que acontece? Aí ontem foi e cortou essas árvores, né? Daqui a pouco vai ter que cortar uma outra árvore aqui perto, que também vai ter que ficar sem luz aqui. Então, assim, aí você acaba tendo que ficar sem luz vários dias por causa de uma coisa que podia ter sido organizada, de modo a gente não ter que ficar sem luz tantas vezes, né? Se houvesse lá um programa, né, de dias que se faz algum tipo de manutenção, né, não precisava da gente estar sempre com esse problema. Aí, gente, me desorganizou demais isso, tanto ontem quanto hoje, né? Porque hoje ainda tive que fazer algumas coisas que eu devia ter feito ontem e que não fiz por causa da falta de energia elétrica. E aí, como eu sou muito... eu dependo da minha organização. Eu acho... gente, eu falo assim,
Se organizar direitinho, dá tempo até da gente fazer a hidratação no cabelo. Entendeu? Falando em cabelo, mostrar pra vocês, olha, o crescimento. Eu vou dar uma olhada aqui, pra eu poder precisar pra vocês quanto tempo que eu tô passando o tal produto com o da vitamina A, né? Que eu falei que depois, se funcionando, eu passo o link pra vocês. Senão, vou ficar fazendo publicidade de coisa que não funciona, né? Ó, deixa eu contar aqui. Tem 13 dias. Então, amanhã faz 2 semanas. E eu vou chegar bem perto pra vocês verem o crescimento. Porque aí vocês vão ver pela raiz, tá? Ó. Ó. Deixa eu dividir aqui o cabelo num outro lado pra vocês verem. Ah, e ontem eu fiz uma... Lavei, né? Eu não tava usando escova não, né? Mas ontem deu uma vontadezinha de fazer uma escova no cabelo. Eu vou mostrar bem de perto. Acho que assim dá pra ver melhor, né? Tá aí, gente. Esse é o crescimento de perto de 2 semanas. Amanhã faz 2 semanas. Então depois quando... Só que por que eu achei melhor mostrar agora? Porque depois eu vou pintar. Eu não aguento ficar com raiz grande por muito tempo não, tá? Então, eu não garanto até quando que... Se eu vou esperar um mês pra eu pintar essa raiz. Ai, não garanto não. Porque se tá assim... Isso é o que costuma crescer em um mês, tá? Então assim... Qual é a minha conclusão? Crescendo o dobro, não é uma coisa assim, que todo mundo fala, que você vê nas fotos, né? Que a pessoa tá com o cabelo assim, no meio das costas, aí depois de próxima foto, às vezes é o cabelo lá na bunda, né? Mas tem um crescimento assim, que tá sendo o dobro daquilo que o meu cabelo, né, dentro do meu organismo e tal, né, que costuma crescer. Então eu gostei sim, aprovo o produto. Mas como eu tava dizendo, talvez eu não vou aguentar agora um mês pra poder pintar o cabelo, talvez eu vou pintar antes. Então seria desonesto, né? Depois, quando ele vai estar pintado, né? Então não vai dar pra vocês verem a real, né? Das raízes. E aí falar das coisas que eu tô esperando de encomendas que eu fiz. Tô esperando o microfone, que vai chegar. Esse tá vindo lá da China, vai demorar um pouquinho. Mas não vai demorar tanto assim também não. E aí, a vitamina A também dá um efeito meio reverso, assim, se a pessoa ficar usando demais, aí pode até estragar. Quando você usa demais, pode estragar o cabelo. Diz que você não pode ficar usando, assim, muito tempo, assim, pra vida toda, né? Então, eu, por enquanto, vou ficar usando. Tô esperando chegar, vai chegar por esses dias, porque segundo a Shopee está lá em Ribeirão Preto. Então, eu tô em Minas, então não vai demorar muito pra chegar aqui. Eu comprei o Glicopan, mas eu comprei o VET. Pra quê? Aí o Glicopan, gente, é para a qualidade do cabelo. Ele deu uma melhorada da vitamina A, deu uma melhoradinha. Só que ainda assim, este lado que é o lado mais danificado. Já cortei, dei uns cortezinhos, tá? Nas pontas dele. Mas assim, o cabelo tá melhor do que tava? Tá melhor, mas ele pode melhorar mais. E aí o Glicopan, ele tem vitamina B. Então, a Glicopan a gente mistura, né, no creme e passa. Eu podia comprar em qualquer agroveterinária aqui perto de casa? Podia, mas é que eu não tô saindo, gente. Eu tô nessa correria toda, não estou saindo. Então, eu comprei online mesmo. Então, está para chegar por esses dias. Aí, quando chegar o Glicopan, eu não vou ficar usando a vitamina A. Vou parar de ficar usando, para dar um descanso no cabelo da vitamina A. E vou começar, assim, a alternar. Um dia eu uso a vitamina A, no outro dia eu uso o Glicopan. O Glicopan é só, não é raiz, é só mesmo ao longo do comprimento do cabelo. Então, vou diminuir essa coisa de ficar passando o dia coisa no cabelo, não vou ficar mais fazendo isso não. Então, pode ser que haja uma diminuição, né, no crescimento. Mas isso eu vou fazer pra não danificar, gente. Pro negócio, né, que às vezes tá tão bom e depois estraga, né, tá melhorando e tal, mas eu não quero que faça o efeito reverso. Ai, mas aí, nossa, eu tô com alguma coisa no nariz. Vou pegar um líquidozinho ali, peraí. Fui pegar ibuprofeno, gente, porque hoje eu não tô bem, não. Ontem, na hora que foi automático, acabou a luz, fiquei, sei lá, no estado de nervo, assim. Só que eu sou aquela pessoa, assim, eu posso estar no estado de nervo, a minha cara é essa pra todas as coisas. Então, eu sou aquela pessoa que fica nervosa por dentro, porque, nossa, tinha feito tantos planos. Aí, acabou a luz. Acabei de passar um negócio no nariz. Eu não sei como é que tem gente que... Não aguento, gente, coisa enfiada no nariz, mas o médico passou isso pra mim, que dizer que às vezes fica tipo uns catarrinhos que fica mais agarrado,
umas melequinhas, na verdade, a palavra é essa, umas melequinhas que ficam mais agarradas, aí você tenta respirar e não consegue, aí me passou um negócio pra... Eu não gosto de ficar usando essas coisas. Aí ontem fiquei com dor de cabeça, assim que fiquei sem luz, dor de cabeça vem logo assim, bum! Só que eu sou aquela pessoa que evita ao máximo de tomar remédio. Então, tomar agora o ibuprofeno. Mas mais porque o negócio tá meio forte. E outra, eu tinha mais de ano, eu aqui atrás, acho que dá até pra ver que essa orelha parece um pouquinho mais levantada aqui, é porque atrás dela tem uma bolinha. E já me deu bastante tempo, conversei com o médico falou, não mexe, isso aqui é acne, na verdade é acne. Só que ela tá fechada e ela não sai de jeito nenhum. E aí ontem ela deu uma estourada, só que saiu tipo assim, tipo um líquido dela, e depois começou a sair muito acne, muito acne. Eu, ai que bom, porque aí vai... Só que não, ela já encheu de novo, ela já cresceu de novo. Cheia de ar. Então aí é uma sensação de... Ela tem que estourar de novo, sabe? Quando ela estourar, aí tipo assim, deitar desse lado, assim, tá difícil e tal. Aí eu vou estudar daqui a pouco a coisa boa do dia de hoje que eu tô gravando, né? Aniversário do meu primo psicólogo, Laura Leroz, inteligentíssima, uma pessoa que tem uma... acima da média, tá? Mas o que eu ia falar pra hoje? Eu vou estudar daqui a pouco, porque de ontem pra hoje praticamente eu só então ouvi áudio, porque, né, computador, né, o negócio de ficar sem luz e tal. Aí depois quando volta a luz você tem que resolver as outras coisas que você tinha que ter resolvido antes. E eu vou só agora organizar umas contas aqui pra pagar, porque a gente tem que pagar a conta. Assim que eu organizar minhas contas, eu vou estudar. Nem contei um negócio pra vocês, eu comprei uma tinta emborrachada pra passar lá na minha escada, gente, porque eu gosto de ver minha escada branquinha, sabe? Tristeza quando ela não tá assim branquinha, com os degraus pintados de piano, porque assim, né, passa o tempo, já expliquei, né? Mas pronto, comprei, quando chegar, aí eu gravo aqui e mostro pra vocês. Ai, gente, enfim, eu demorei um pouquinho aqui, mas eu consegui, enfim, organizar minha vida financeira, paguei minhas contas, não tô devendo ninguém, nem mesmo a mim mesma. Vocês fazem isso? Vocês emprestam dinheiro pra vocês mesmos quando é necessário? Eu tenho um propósito que é de eu guardar um dinheirinho para os gastos da faculdade. E aí pode ser que eu não vou gastar em certo mês aquilo que, por exemplo, as aulas presenciais, as coisas presenciais que eu tenho aqui na faculdade para fazer prova e tal, pode ser que no mês seja menos que o outro e tal, mas fica aquele dinheirinho lá que é para isso, é para faculdade. Aí eu peguei emprestado pra eu pagar uma conta. Mas agora eu já devolvi, sabe? Então, assim, eu tenho que pagar, inclusive, a mim mesma. Mas é isso, gente. Bora estudar. Uma ótima noite de estudo pra todos nós. Eu vou começar, então, a estudar agora. E a gente se encontra num próximo episódio. Beijinhos, tchau, tchau.